canal. E eu escolhi falar de um assunto que vocês me perguntam muito lá no blog, na fanpage, que é sobre a minha transição capilar usando a chapinha. Vocês fazem muitas perguntas e aí eu resolvi falar sobre esse assunto. Eu não costumo falar muito sobre isso no blog porque é muito polêmico. Muita gente me critica, fala que eu tô incentivando as pessoas a usarem o cabelo liso, a passarem a chapinha, e não é nada disso. E tem muita gente também que me pergunta, tem muita dúvida sobre o assunto, me pergunta, quer passar pela transição capilar e acha que desse método seria mais fácil. Então eu resolvi responder algumas perguntas e falar um pouco sobre o assunto mesmo. Então primeiro eu queria falar sobre os meus 2 motivos para passar pela transição usando a chapinha. Meu primeiro motivo foi porque eu já tinha tentado outras vezes passar pela transição capilar do método normal, que é fazendo texturização, tentando enrolar a parte que ainda tá lisa do cabelo, e isso nunca dava certo pra mim. Eu sempre começava muito bem tentando fazer texturização, como meu cabelo tinha muita química, porque eu alisava o cabelo, comecei a alisar meu cabelo com 12 anos de idade, então meu cabelo simplesmente não ia enrolar. E aí eu fazia uma trança embutida no cabelo, só que com 2 semanas eu me enjoava dessa trança e acabava tendo recaída pra chapinha, e daí um tempo eu achava que a chapinha dava muito trabalho pro cabelo e acabava alisando de novo. E aí nunca dava certo de passar de fazer a transição capilar mesmo, de voltar aos cachos. O meu outro motivo foi porque na época que eu decidi, que eu comecei a transição capilar, eu tava trabalhando como recepcionista. E eu achava que eu não podia simplesmente chegar com o cabelo com 2 texturas. E no início da transição capilar, a gente sabe que o cabelo fica muito feio, fica muito estranho, porque a gente não sabe lidar com ele. E ele também tá acostumado a ficar sempre esticado, e aí fica a raiz alta, as pontas lisas, e aí não dá certo. E eu achava que eu ia ficar muito feia e que no meu trabalho eu não ia poder estar assim, que eu ia ser recriminada por estar com o cabelo feio. Então, esses foram os meus principais motivos para passar pela transição com a chapinha. Uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre o cabelo, se não estraga muito, se não resseca muito o cabelo. Realmente, a chapinha estraga o cabelo, a chapinha quebra muito o cabelo, danifica muito o cabelo. Só que eu não me preocupei muito com isso, porque eu sabia que a parte que a chapinha costuma danificar mais, que é as pontas do cabelo, eu ia acabar cortando quando eu fosse fazer o BC. Então, assim, eu ia ter que lidar com uma ponta feia, com uma ponta espigada durante a transição, mas essa parte danificada não ia fazer parte mais do meu cabelo, porque eu ia cortar. Então eu não me preocupava muito com isso. Outra coisa que vocês me perguntam é sobre o cabelo que tá nascendo. Se o cabelo cacheado que tá nascendo não vai ficar esticado, se não vai alisar. Gente, chapinha não alisa cabelo. Ele fica, quando eu voltei a usar ele cacheado, quando eu realmente cortei a parte lisa e passei a usar ele cacheado, ele demorou um pouco pra ficar cacheado como ele tá agora. Mas ele ficou cacheado, tá? Não teve isso de o cabelo não cacheado, o cabelo ficar liso. Pelo menos no meu cabelo não aconteceu isso. Outra pergunta que vocês fazem é sobre hidratação. Quando eu tava passando pela transição com a chapinha, eu não mudei nada no que eu já costumava fazer no meu cabelo. Que eu costumo lavar o cabelo a cada 2 dias. Eu nunca consegui ficar muitos dias sem lavar o cabelo, porque minha raiz é muito oleosa. Então, mesmo quando eu não pensava em passar pela transição, quando eu nem pensava em cabelo cacheado, eu já lavava o meu cabelo de 2 em 2 dias. E desde que eu comecei a alisar, acho que foi minha mãe que me ensinou isso, eu sempre fazia uma hidratação. Sempre passava uma máscara ou alguma receita caseira, alguma coisa. Então, eu sempre tive o hábito de hidratar muito o cabelo. Então, quando eu comecei a passar pela transição e faço estou de transição e estou usando chapinha, e nada disso, pra mim, meu cabelo continuou normal, porque era o que ele já acostumava, já estava acostumado. Outra coisa que vocês perguntam muito é tipo assim, o prós e contras de usar a chapinha. Vocês queriam que eu fizesse um balanço disso. Então, o lado bom é porque a gente não lidar com comentários maldosos, a gente não tem que ficar se explicando pras pessoas, ninguém sabe. Quem você não quer falar que você tá passando pela transição, a pessoa nem vai saber, porque seu cabelo vai estar normal, como ela costuma te ver sempre. Então, essa parte foi uma parte, assim, muito boa pra mim, porque eu sabia que se as pessoas ficassem falando muito e criticando muito, eu ia acabar tendo uma recaída. Então, esse foi o lado melhor, assim, de passar pela transição usando a chapinha.
E o lado que não foi tão bom, mas também não foi de todo tão ruim, foi porque, como eu comecei a alisar meu cabelo muito nova, eu não lembrava como era meu cabelo. E quando eu resolvi usar ele cacheado, eu não me identifiquei, assim, de primeiro momento no espelho. Eu me achava estranha, achava que o cabelo não tava combinando. Só que como eu sabia que isso era uma questão de costume, então eu nem me abalei muito. E foi com o tempo que realmente eu fui me acostumando com o cabelo. E as pessoas também foram se acostumando e nem teve tanta especulação sobre o assunto, porque como eu apareci com o cabelo cacheado de uma hora pra outra, mais ou menos assim, então as pessoas nem comentaram muito, nem nada, nem teve o que falar se estava feio ou se estava bonito. Então, bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, vocês podem me deixar nos comentários aqui, ou lá no blog, ou na fanpage, pode mandar mensagem pra mim. Se você gostou desse vídeo, dá joinha pra mim e já se inscreve no canal, que esse é o primeiro vídeo, mas vai ter muito mais conteúdo. Por hoje foi isso, espero realmente ter tirado as dúvidas das meninas. E é isso. Beijo, tchau!